alunos fiéis, estamos de volta mais uma vez. Bom, e hoje nós vamos falar aí dos dois últimos presidentes que governaram o país aqui no Brasil. Vamos falar do presidente Lula, 2002 a 2010, e da presidenta Dilma Rousseff, 2011 a 2006. Aí você vai começar já me perguntando, mas professor, eles não são os últimos presidentes aí que governaram o país? Não, de fato eles não são. Isso porque nós estamos em 2020. E, como sabemos, em 2016, a Dilma Rousseff sofreu um impeachment e o seu vice, ele assumiu no lugar dela. E também teve novas eleições em 2018 e nós tivemos um novo presidente, que é o presidente Bolsonaro. Mas esses dois presidentes, eles ainda não estão presentes na história dos livros, contando um pouco sobre a sua história. Mas caso vocês queiram, se vocês acharem tiverem necessidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história desses dois últimos presidentes que ainda não estão no livro de história, e vocês quiserem muito, comentem aqui embaixo, falem, professor, eu preciso que o senhor fale um pouquinho aí sobre esses dois últimos presidentes, que é o Temer e o Bolsonaro. Aí eu vou tentar fazer para vocês um vídeo rápido, não vai ser uma videoaula aí de 20 minutos, de 30 minutos, como é de costume. Eu vou fazer um vídeo bem rápido para explicar um pouquinho sobre o Temer e sobre o presidente Bolsonaro que está no poder atualmente. Mas isso caso se vocês quiserem, tá bom? Então, se vocês quiserem esse vídeo, vocês comentem aqui embaixo. Mas na videoaula de hoje nós vamos falar aí, como eu disse para vocês, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o país de 2002 até 2010. E em seguida vamos falar da sua sucessora, a Dilma Rousseff, que governou o país de 2011 até 2016. Bom, em 2002 acontece aí as eleições para presidente do Brasil e quem dessa vez estava concorrendo de novo ao cargo de presidente do Brasil era ele, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele já tinha participado, pessoal, de 4 eleições anteriores, mas em nenhuma dessas eleições ele havia conseguido êxito, mas em 2002 ele consegue o êxito, aí derrotando o seu adversário e acaba se tornando aí o presidente do Brasil. O Lula ele vai governar, como ele ficou conhecido, ele vai governar aí nesse período aí de 8 anos no poder. E durante esses 8 anos no poder, o presidente Lula ele fez algumas mudanças. No tempo do presidente Lula, o governo dele é conhecido até hoje como um governo onde ele se voltou mais para a população pobre. Sim, pessoal, o governo do presidente Lula, ele tinha em seu plano de ação tentar reduzir ainda mais a pobreza que estava grande no país. Então, no tempo da presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, o que se destaca mais é a instabilidade financeira ali e a redução, né, da pobreza das pessoas ali de baixa renda. Ele cria alguns programas durante o seu governo, a gente vai ver alguns programas principais que foi desenvolvido durante o seu mandato, e nós vamos tentar fazer assim um breve levantamento dos pontos positivos e dos pontos negativos, como a gente já vem fazendo aí com os outros presidentes. Então vamos começar aí por esse lado positivo do governo do presidente Lula. Bom, o governo do presidente Lula, como eu disse para vocês, ele recebe o governo ali com a inflação ali um pouco alta, e ele consegue, no mandato dele, durante esses 8 anos, deixar a inflação bem estável, bem assim, vamos dizer assim, normal em nível estatístico. Não estava nem tão alto, não estava nem tão baixo. Ele deixa assim no patamar assim, bem normal. E durante a sua campanha, ele prometeu que se ele fosse eleito, né, ele iria ajudar bastante a população mais humilde, a população mais pobre do Brasil. Tanto que esse lema de tentar ajudar a população mais carente foi o que fez ele obter a vitória sobre o seu adversário. Então, esse foi o principal, assim, vamos dizer assim, impulso que ele teve para ele conseguir se tornar o presidente do Brasil. O presidente Lula, ele era ex-metalúrgico e é a primeira vez que uma pessoa, assim, vamos dizer assim, de classe mais humilde chega ao cargo de presidente do Brasil. Então,
para o presidente Lula, as pessoas tinham assim bastante expectativa. Olha, ele veio da classe humilde, então ele vai olhar para a gente. Então o pessoal, eles acreditavam nisso e votaram no presidente Lula e ele ganha para se tornar presidente do Brasil. Durante o seu mandato, ele investiu bastante em tentar ajudar essas pessoas de classe mais humilde. Ele cria o programa Fome Zero, isso em 2002, 2003, logo no começo ali do seu mandato. O Fome Zero, ele era um programa desenvolvido pelo governo federal para tentar eliminar ali vamos dizer assim, a desigualdade social que existia entre o rico e entre o pobre. O lema do Lula nesse projeto era que todas as pessoas no Brasil, eles iriam ter no mínimo 3 refeições diárias, ou seja, o café da manhã, o almoço e a janta. Então, esse foi o primeiro projeto que ele desenvolveu ali durante o seu mandato. Ele também desenvolveu um projeto chamado Bolsa Família. Esse projeto Bolsa Família visava contemplar as famílias mais carentes do Brasil, aonde ele estaria depositando ali em vamos dizer, uma conta da pessoa mesmo, uma certa quantia, desde que você tivesse se encaixado dentro de alguns requisitos. Por exemplo, o filho deveria estar matriculado na escola. Era tipo como se fosse um incentivo, né? Você vai ganhar o Bolsa Família, mas o seu filho ele precisa estar matriculado em uma escola. Então tudo isso, se você for analisar, é uma estratégia do governo. O governo ele cria o Bolsa Família para tentar também auxiliar ali no outro projeto dele, que era o analfabetismo. Ele queria eliminar o analfabetismo em seu governo. Ele não conseguiu, mas ele deixa aí essa missão para o próximo presidente, vamos falar daqui a pouco, que também não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque é uma situação complicada, pessoal. O analfabetismo, ele está bastante presente no nosso dia a dia. Tem pessoas que não pelo acesso à educação, porque hoje em dia está um pouco mais fácil do que antigamente, mas porque a própria pessoa mesmo fala, eu não quero, eu sabendo escrever meu nome tá ótimo. Aí tem gente que só aprende a escrever o seu nome, assinar e pronto. Então ele não busca mais estudar. Então ele continua sendo um analfabeto, escrevendo mesmo o nome dele, entendeu? Porque ele não consegue ler, ele apenas consegue ali transcrever o que já está gravado na mente dele ali, o que ele decorou. Bom, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o seu governo passou por algumas coisas bem importantes. Por exemplo, em seu governo, o presidente Lula investiu em fazer com que os países de fora olhassem de um jeito especial para o Brasil. Por exemplo, ele investiu bastante nessa questão esportiva. Foi no tempo do mandato do presidente Lula que foi escolhido os Jogos Pan-Americanos, foi escolhido também que o Brasil iria sediar a Copa do Mundo de 2014 e também que teriam os Jogos Olímpicos de 2016 e assim por diante. Então, isso tudo aconteceu no mandato do presidente Lula. Aí você vai me falar, mas professor, até agora você só falou coisas boas que aconteceu nesse governo, mas e aí? O que aconteceu de ruim no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, aconteceu bastante coisas ruins. Como eu já disse para vocês, todos os presidentes que vieram anteriormente cometeram alguns gafes durante o seu governo. E com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi diferente. Ao assumir o cargo de presidente do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele convocou para o seu governo pessoas de outros partidos. Ele fez alianças políticas ali, porque sabemos que para você se manter no poder, você precisa fazer algumas alianças políticas. E o presidente Lula ele teve que fazer bastante alianças políticas. E a partir de 2005, começaram a surgir especulações sobre essas alianças. O pessoal acreditava o seguinte, que os políticos estavam recebendo dinheiro para apoiar o governo. Então começou ali uma série de investigações para tentar descobrir se aquilo realmente era ou não verdade. Essas séries de investigações ficou conhecido como o Mensalão. Então é uma coisa assim que até hoje você pesquisar na internet você encontra memes sobre essa situação que estava acontecendo. Então foi uma coisa assim, um ato assim bem vergonhoso para o governo do
presidente Lula. O presidente Lula, ele passou por esse processo aí de julgamento de corrupção. As pessoas que estavam em seu grupo, assim, que tinham feito aliança com ele, foram julgados e algumas dessas pessoas acabaram sendo presos, o que fez com que o governo do presidente Lula ficasse assim um pouco, o pessoal começasse a desconfiar, poxa, será se realmente ele tá participando da corrupção? Porque de fato ele foi um governo que ajudou bastante a classe mais pobre. Mas e esses escândalos? Esses escândalos não surgiram do nada, teve também os seus fundamentos. Uma pesquisa realizada aí pelo IBGE em 2010 comprovou que o governo do presidente Lula, ele tinha... O principal desafio do governo dele, pessoal, era o de combater a desigualdade. E o IBGE em 2010 fez essa pesquisa e ele disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tinha tirado da pobreza extrema, né, cerca de 30 milhões de pessoas. Ou seja, eram pessoas que não tinham, às vezes, nem o que comer durante o dia, mas com os programas governamentais que houve no governo de Lula, ele conseguiu tirar aí, em média 30 milhões de pessoas que estavam na pobreza extrema. O que é a pobreza extrema? Tem a pobreza, segundo... Bom, pessoal, então o que seria essa pobreza extrema? Em resumo, a pobreza extrema seria, segundo o IBGE, acontece quando uma pessoa não tem o equivalente a R$ 1,90 por dia. Então, se você não tem R$ 1,90 por dia, segundo o IBGE, você é considerado aquela pessoa que está na faixa da extrema pobreza. Ou seja, você não tem nem R$ 1,90 por mês, que daria aí, ou R$ 1,90 por dia, que durante o mês daria aí R$ 145. E o presidente Lula, no seu governo, a meta dele era acabar com essa extrema pobreza. Ou seja, a pobreza, ela se baseia com aquela pessoa que não tem a condição suficiente para fazer uma refeição boa, uma refeição que garanta ali uma certa quantidade de carboidrato, de caloria. Já a extrema pobreza é aquela onde você não tem aí a condição suficiente de ter no bolso aí R$ 1,90 por dia ou, no final do mês, R$ 145. O presidente Lula também é marcado aí pelo vasto investimento na área da educação. Ele investiu bastante e também ele queria que mais pessoas aí alcançassem a escolaridade. Eles abriu novas escolas, construiu creches, tudo isso para facilitar o acesso do estudante aí à escola. Em seu governo também ele flexibilizou também o acesso das pessoas mais humildes, né, à faculdade, criou bastante faculdade. Foi nesse tempo, nesse período do governo de Lula, que as pessoas mais carentes, as pessoas mais humildes tiveram aí o seu acesso à educação mais, vamos dizer assim, mais aberta a esse público de pessoas. No entanto, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como foi dito, os outros também, eles tiveram aí seus gafes, seus deslizes, muito escândalo durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses escândalos repercutiram tanto no seu governo que no futuro também vai interferir aí na presidência da outra pessoa que vai assumir depois dele, que é a presidenta Dilma Rousseff, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, apesar do país ter, digamos assim, entrado em uma fase onde a desigualdade diminuiu bastante, o Brasil continua ainda sendo um dos países mais desiguais do mundo. Então, esse foi um resumo breve aí da história do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele entrega o seu mandato aí no dia 31 de dezembro de 2010 e em 2011 a presidenta Dilma Rousseff vai assumir o cargo de presidenta do Brasil. Ela foi apoiada aí pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha e ela também ganha e ela é membro do PT também. E, ou seja, o PT ele vai passar aí governando o país cerca de 13 anos no poder. Ele vai passar 8 na mão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vai passar aí mais 5 com a presidenta Dilma
Rousseff. Então vamos ver aí mais um pouquinho da história do PT governando o país. Agora de 2011 a 2016 com a presidenta Dilma Rousseff. Então aí no final do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai apoiar a presidenta Dilma Rousseff para o cargo de presidente do Brasil. Lembrando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sai do governo aí com um nível de aprovação, segundo pesquisa, de cerca de 85% das pessoas gostavam do governo do presidente Lula. Então isso foi decisivo para que a presidenta Dilma Rousseff fosse eleita aí para o cargo de presidente do Brasil. Lembrando que é a primeira vez que uma mulher chega ao cargo aí de presidenta do Brasil. Então esse termo, apesar de parecer meio estranho, né? Presidenta, nossa professor, mas não está errado não. Não, pessoal, não está na regra de português, não está dizendo que é proibido falar presidenta, então a gente vamos falar presidenta do Brasil, que é a Dilma Rousseff, é a nossa primeira e única presidenta que teve até os dias atuais. E ela entra ali, ela assume em janeiro de 2011 e ela continua fazendo os mesmos projetos que vinham sendo feitos no governo do presidente Lula. Ou seja, aquela distribuição de renda com Bolsa Família, construção de moradias, sempre reajustando o salário mínimo do trabalhador conforme a inflação, sempre um pouquinho acima da inflação para ajudar aí os trabalhadores. No entanto, o governo da Dilma Rousseff, de 2012 para frente, ele começa a sofrer alguns declínios. Os indicadores econômicos começaram aí a mostrar ali um desequilíbrio segundo a balança comercial. Por exemplo, o Brasil estava mais importando do que exportando, e isso estava gerando ali um certo desequilíbrio em relação à economia do Brasil. Tanto que o Brasil ele começou ali a perder a sua, vamos dizer assim, a sua posição em relação às empresas exteriores, ou seja, as empresas aí de outros países. O Brasil ele não estava exportando como anteriormente no outro governo ele estava. Toda essa série de vamos dizer assim, de parar de importar, de exportar para os outros países, fez com que o Brasil, a presidente, o governo, tivesse que tomar alguma medida ali de providência. Então eles começam a investir em infraestrutura. Algumas dessas infraestruturas, a gente vamos ver futuramente que elas foram bastante questionadas, porque tipo assim, teve algumas infraestruturas que não chegou nem a, vamos dizer assim, a 50%. Começou ali, foi gasto um dinheiro gigantesco e nunca foi terminado. Isso no governo da presidenta Dilma Rousseff. Foi obras que começaram e ficaram inacabadas. E aquele dinheiro? Aquele dinheiro foi para onde? Então muitas pessoas questionaram bastante isso. A posição do Brasil começou a ficar prejudicada. E para isso eles começaram a tomar algumas medidas. O governo ele começou a investir em infraestrutura, ele começou a trabalhar na questão do petróleo e nas camadas finas do pré-sal. Tudo isso para ver se ele conseguia restabilizar o Brasil aí em nível, vamos dizer, internacional em relação às outras empresas que estavam, vamos dizer assim, num cenário bem melhor do que o Brasil. Apesar de todas essas medidas tomadas aí pelo governo, todos esses problemas que eu falei para vocês continuaram ali a existir. Em 2013, milhares de pessoas eles foram para as ruas protestar contra o aumento das tarifas que tinham aumentado bastante aí nos transportes. Mesmo com essa popularidade abalada, em 2014 a Dilma Rousseff vai conseguir se reeleger para mais 4 anos, mas ela não vai mais passar 4 anos no poder. Vamos entender agora a parte em que chega o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Todo esse segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, ele foi bastante conturbado. Durante todo o processo todo o período em que a Dilma Rousseff passou no poder, houve uma série de denúncias contra o seu governo. Ali, muitas pessoas que eram seus aliados, eles começaram a denunciar a Dilma Rousseff ali de participar de um esquema maior que foi chamado de Lava Jato. O que seria a Lava Jato? Bom,
A Lava Jato seria um processo onde eles começaram a investigar empreiteiros, donos de grandes empresas, tudo isso para tentar descobrir se eles tinham desviado fundos aí da Petrobras, ou seja, se eles tinham roubado, em outras palavras, o que não era deles, ou seja, tinham pegado ali o que não era deles. E no final dessa investigação, acabou sendo comprovado aí que o governo tinha responsabilidade. A Dilma Rousseff foi condenada aí, pelo crime de responsabilidade fiscal e ela sofreu um impeachment no dia 12 de maio de 2016. Ela é afastada definitivamente do cargo de da presidência do Brasil. Em seu lugar, o seu vice Michel Temer assume para ficar até o final do mandato que caberia a ela, ou seja, até o final de 2018. Em 2018 tem as eleições para presidente do Brasil e o candidato apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, o Haddad, ele acaba perdendo para o candidato de oposição, que era o candidato Bolsonaro. O Bolsonaro ganha e atualmente ele é o presidente do Brasil. Seu mandato tem prazo para terminar no dia 31 de dezembro de 2022 e quando vai acontecer novas eleições e veremos se ele vai ser reeleito ou se vamos passar aí para frente para um novo presidente. Então, como eu disse no vídeo, no começo do vídeo, esses dois últimos presidentes, o presidente Michel Temer, que ficou aí interinamente, né, depois que a presidenta Dilma Rousseff sofreu o impeachment, ele ainda não está nos livros de história. A história dele ainda não foi contada. E o presidente Bolsonaro, que está aí no seu governo, meado do seu governo, ele também não foi mencionado aí no livro de história. Mas caso vocês queiram que a gente faça aí uma breve introdução sobre como foi esse processo deles no governo, vocês é só deixar os comentários que a gente vamos ter o prazer de ler e vamos estar preparando aí um vídeo curto, pequeno, para falar aí sobre esses dois presidentes. Eu acho interessante vocês saberem isso. Para quem vai fazer vestibular esse ano, esse é um tema muito importante, é o tema sobre o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Aqui nós fizemos um breve resumo sobre como foi esse impeachment, mas vocês podem estar pesquisando na internet detalhes de como aconteceu, como foi a investigação, quantos dias durou, para você ficar craque aí e quando você for fazer a sua prova aí do Enem, você tirar uma nota muito boa. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Terminamos aí a nossa série que falava sobre os presidentes do Brasil. Começamos desde 1946 falando do presidente Dutra e paramos em 2016 com a presidenta Dilma Rousseff. Eu espero de coração que essas 3 primeiras aulas tenham ajudado bastante vocês aí que estão se preparando para o vestibular e para fazer o Enem. Bom, semana que vem nós vamos começar a falar de um novo tema. Eu ainda não decidi que tema iremos abordar na semana que vem, mas eu vou procurar fazer um tema aí bem interessante, um tema bem atual e um tema que caia aí tanto no vestibular quanto no Enem. Será mais interessante porque assim, você que está aí do outro lado, você que tiver alguma dúvida vai poder deixar o seu comentário e nos próximos vídeos a gente vai poder ir tirar para você a dúvida. Caso a gente não saiba, vamos pesquisar e vamos tentar trazer da forma mais clara e rápida para você. Muito obrigado, agradecemos a cada um por ter ficado até aqui. Muito obrigado, até semana que vem e tchau.